Continuamos falando sobre plantar e regar, sobre o desafio que Jesus nos deu de frutificarmos, de multiplicarmos, de expandirmos e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre um dos conceitos mais fundamentais da igreja, que é a unidade. A unidade. Por que eu diria que é uma das coisas mais fundamentais da igreja? Porque Deus criou a igreja, certo? E Ele criou ela há muito tempo atrás. A igreja, ela veio a existir e ganhar forma em Jesus. Mas na verdade a igreja, como vontade de Deus, ela existia lá no Jardim do Éden. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele está revelando a sua vontade, o seu desejo. Deus cria Adão e Eva, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, Adão e Eva carregavam a semelhança de Deus. Eles carregavam um jeitinho de Deus. Para que Deus, então, pudesse ter relacionamento com Adão e Eva. A vontade de Deus era viver esse relacionamento pleno, único, com Adão e Eva. O homem pecou, enfim, e aí a história você conhece no BO que deu. Mas lá no início, tudo se resumia a relacionamento. Deus não criou o homem para trabalhar, os preguiçosos dizem amém. Deus não criou o homem para fazer sucesso, Deus não criou o homem para absolutamente nada, a não ser ter um relacionamento com Ele. Agora, a forma de se relacionar com Deus não é assim. E aí, beleza? Falou? Nós? Tipo, cada um no seu quadrado. A forma de se relacionar com Deus é próxima. É perto. É junto. Deus, Ele gosta de estar perto. Próximo de nós. Isso é claramente revelado pelo fato da maneira como Deus se relaciona com a própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estão tão junto que parecem um. Mas são um. Mas são três. Mas são um ou três. São três em um, tipo Helmas. Molho rosé, 3 em 1. Enfim, ele está tão diluído no relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão tão diluídos no relacionamento um com o outro, que eles são um. E esse é o padrão de relacionamento estabelecido por Deus. Um relacionamento homogêneo. Quem lembra agora da ciência aí, da química? Lembra? Mistura heterogênea e homogênea. Qual que era a diferença de uma e da outra? A mistura homogênea, ela se perdia uma na outra. Ao ponto de que você não conseguia mais caracterizar, nem categorizar o que era um e o que era o outro. Enquanto a mistura é heterogênea, por exemplo, o óleo e a água, eles não se misturam. E você olha e diz, aqui tem óleo e aqui tem água. A vontade de Deus era ser misturado comigo e com você homogeneamente. Olha, palavra bonita, né? Inventei agora, um neologismo. Enfim, Deus, Ele quer se misturar com o homem. Isso estava muito claro lá na criação. Agora, o problema é que, vamos ser bem honestos, que se misturar com qualquer um não é bom. Quem aqui já sofreu por causa de algum tipo de relacionamento? Levanta a mão. Cara, tem muita gente equivocada na forma de se relacionar. E que nos machuca, nos fere. Enfim, todo tipo de erros, tropeços e tudo mais. E Deus, Ele não é um bobo alienado. Que tipo, eu quero ter relacionamento com você, mas se dane. Do jeito que você quiser viver, se você quiser me ferrar, pode me ferrar. Deus não é mulher de malandro. Amém? Deus não é mulher de malandro. Deus, Ele quer ter um relacionamento pleno com pessoas que queiram se relacionar com Ele plenamente. E o que Jesus veio fazer, resumidamente, foi derrubar os muros de inimizade para que eu e você voltássemos a ter relacionamento pleno com Deus. Por isso que algo
simbólico, mas ao mesmo tempo espiritual, aconteceu no momento que Jesus estava sendo crucificado. O que aconteceu no momento que Jesus estava sendo crucificado? Ele estava sendo crucificado. No momento que ele estava sendo crucificado, a palavra diz que o véu do templo se rasgou. E no entendimento do judeu, o templo, ele separava o Santo dos Santos do povo, da plebe, aonde o Santo dos Santos ficava a presença de Deus e fora da presença de Deus estava o povo. E o que separava era um véu, uma cortina. E algo muito louco aconteceu no momento em que Jesus morreu na cruz. A palavra diz que o véu se rasgou. E ainda com um detalhe. Sabe qual era o detalhe? Se rasgou de cima a baixo. Por que isso é um detalhe muito importante? Porque normalmente quando nós pensamos em Deus, a gente pensa no quê? No alto. Deus está no alto, no céu, e toda essa história meio mitológica que a gente carrega na mente. E o que acontece ali é que Jesus, figuradamente, estava fazendo o quê? Ele estava rasgando o véu. Dizendo que eu quero ter relacionamento com vocês. E sabe, esse segredo do coração de Deus, ele era claramente revelado de múltiplas formas, de diversas formas. Mas uma das maneiras mais simples, honestas e franca que eu vejo Jesus revelando isso é através de uma oração. Até porque, sendo bem franco e honesto, eu não sei você, é porque eu sou meio cara de pau com Deus mesmo. Quem é que é cara de pau com Deus? Então é contigo que eu estou falando. Você que é cara de pau com Deus, é na oração que as pessoas te conhecem. É ou não é? Até mesmo as tuas intenções e motivações. Porque às vezes a gente tem uma intenção boa, mas erra, tropeça. Agora na oração está revelado todo o nosso coração, toda a nossa vontade, todo o nosso interior. Pelo menos eu sou assim. Eu chego diante de Deus e falo, abro o jogo, falo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu quero, meus sonhos, mais bestas possíveis e outros mais nobres. Mas tudo está revelado diante de Deus. Porque a oração ela tem essa coisa espiritual de você saber que Deus está te ouvindo e mais ninguém está te ouvindo. E isso é top, né? Quer ver quando você é casado, você tem uma oração que vai contra a tua mulher. Tipo, Deus quebranta a minha mulher. É só contigo e Deus. Ele conhece lá o desejo do teu coração e Ele sabe o que tem no teu coração, e que Jesus não é diferente. Quando Jesus orava, Ele expunha o coração dele para o Pai. Ao ponto, por exemplo, lá no Getsemane, Jesus orar o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, o Todo-Poderoso estava regando. E Ele estava colocando o coração dele. Tipo, cara, eu não quero ir para a cruz. Não é muito legal ficar levando chicotada. Não curto esse negócio de ficar preso numa madeira. Não acho legal, Pai. Se der, alivia essa aí. Jesus está colocando o coração dele. E aí Jesus, dado o momento, no final da carreira dele, ele faz uma oração no qual o evangelista João faz questão de transcrever essa oração no evangelho dele. O evangelista João olha para aquela oração que Jesus estava falando e fazendo, ele falou, cara, eu preciso escrever. E ele começa a ouvir Jesus falando e escrever na oração dele, Jesus revelando o coração dele para o Pai. Qual é a oração de Jesus? Está lá em João 17, 20. Quando Jesus chega para o Pai e diz o seguinte, Pai, minha oração não é apenas por eles. Quem eram eles? Os discípulos. Aqueles que já seguiam a Jesus. Presta atenção. Jesus está dizendo o quê? Minha oração não é apenas por vocês que me seguem. Rogo também por aqueles que ainda crerão em mim. Tem uma galera que está chegando.
Tem muita gente que está vindo. E essa oração que eu vou fazer logo em seguida, não é apenas pela minha patota de discípulos, mas é também por toda essa galera de tudo quanto é canto, de tudo quanto é era, de tudo quanto é momento histórico, que vai ser somado à nossa rede de relacionamentos. Eu oro por esses que estão e por aqueles que estão vindo, que crerão na mensagem por meio deles, para que todos sejam um. Uau! Para que todos sejam um. Esses que estão e esses que estão vindo. A minha oração é que eles se misturem e se transformem numa mistura homogênea. Numa mistura onde não consegue mais se perceber quem é o João, quem é a Juquinha, quem é a Maria e quem é Pedro. Eles são tão misturados, tão envolvidos, tão relacionados um com o outro, que a identidade deles é uma só. Família de Deus, ponto. Eu oro por esses que são e por aqueles que estão vindo, para que eles se misturem. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se eles pregarem o Evangelho, sem viverem esse relacionamento pleno, a pregação deles vai ser demagoga, vai ser hipócrita, vai ser mentirosa. Se eles pregarem o Evangelho, se dizerem discípulos de Jesus, mas na reunião deles entrar alguém e essa pessoa não ser bem recebida, não ser abraçada, eles não passam de políticos falastrões, demagogos. Se eles dizem professar a fé em Cristo, mas não se expõem ao relacionamento com a sua família na fé, a fé deles é mentirosa, não é verdadeira. E aí que eu acho muito pertinente salientar no quanto a fé cristã tem se esvaziado do seu sentido original. Não concorda comigo? Tem gente que transformou a fé cristã numa filosofia de vida, estilo budismo. Mas é o cristianismo. E a diferença é que Buda era meio obeso e Jesus era magro, mas a mesma coisa, 2 mestres do amor. Cristianismo não é filosofia de vida. Transformar o cristianismo numa religião. Religião tem a ver com essa busca pessoal por Deus. Cristianismo não é uma religião. A fé cristã, ela é uma família. Ela é uma comunidade. O que Deus esperava não era um monte de tiete gospel, de pessoas moralmente equilibradas. O que Deus esperava era que o homem aprendesse a amar um ao outro. E aprendendo a amar um ao outro, contemplasse, vivesse essa família plenamente, eles entre eles e eles com Deus. E aí então o elo estava perfeito. Jesus ele está declarando todo o desejo, toda a vontade dele. E a vontade de Jesus, presta atenção, não é que você seja adepto de uma filosofia cristã. Tampouco que você seja participante de uma religião, frequentando templos, sentando em cadeiras, levantando a mão, consumindo produto gospel, para alimentar uma indústria religiosa. A vontade de Deus era que nós nos relacionássemos plenamente um com o outro. Amém? E Jesus está declarando ela. Aí Jesus ainda diz, dê a eles a glória que você me deste, para que eles sejam um. Normalmente quando se fala de glória, no meio pentecostal, eclesiástico da igreja, tal, as pessoas pensam no quê? No morro. No isolamento. Vou no morro para ver os gravetos acender. Nenhum problema
Ctrl V, graveta acender. De verdade. Mas a glória que Jesus estava falando, que ele queria dar para as pessoas, que ele queria dar para os discípulos, deveria produzir o quê? Isolamento? Não, comunidade. Aproximação, relacionamento. Por isso, deixa eu te dar um termômetro. Não que você fique medindo os outros, mas para que você se meça. Termômetro é o seguinte. Para você, quem é o crente mais maduro que existe na face da terra? Quem é? Aquele que melhor sabe se relacionar. Maturidade não é falar em línguas. Deus dá dom de língua para quem Ele quiser, velho. Quiser falar sirianda, Ele dá, Ele quer, vai lá, fala lá, sirianda. Não tem a ver com você. Maturidade é saber amar o próximo. Maturidade é saber suportar as fraquezas do próximo. Suportar os defeitos. Perdoar os defeitos. Isso é maturidade. Dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um. E ainda Jesus coloca um padrão. Qual é o padrão? Assim como nós somos um. Ele está dizendo, Pai, tu está ligado que nós somos fechados. Eu, tu, Espírito Santo, é nós, o bonde. Seguinte, assim como nós somos um, torne eles também um. Para que eles experimentem, vivam aquilo que nós vivemos. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Presta atenção. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Sabe, cara, falar de amor no Facebook, falar de amor aqui em cima, é demagogia. Se você não demonstrar amor na tua vivência prática, nos teus relacionamentos, você é um falastrão, um mentiroso. Se você não perdoar, se você não insistir, se você não suportar, você não ama. E sabe, vale a pena lembrar aquilo que a palavra mesmo diz. Que mérito existe em amar aqueles que te amam? O grande quê de quem ama é poder amar aqueles a quem os odeia. A prática do amor é unidade. O que passar disso é demagogia. A prática do amor é relacionamento. O que passar disso é conversa fiada. A prática do amor é compartilhar o mesmo pão. O que passar disso não é amor. Sabe quando Deus estabeleceu a igreja? Cara, Ele não pensava em grandes templos e coisas do tipo. E eu não estou falando que essas coisas são erradas. Mas quando Deus falava sobre igreja, Ele pensava em pessoas juntas. Pessoas convivendo uma com a outra, amando uma a outra. Vivendo o amor na prática, aperfeiçoando uma a outra. Porque no final das contas, você há de convir comigo, que aquilo que mais produz virtudes em nós são os relacionamentos. É ou não é? É óbvio que é. Sabe, você acha que quão isolado você mais se tornar, mais santo você vai se tornar. Isso é um equívoco enorme. Quanto mais isolado você ficar, mais pecador você se torna. Mais maquiavélico, mais egoísta, mais individualista você se torna. O desejo de Deus era que vivêssemos em plena unidade. Porque quando nós vivemos em unidade, olha só que barato louco, velho. Quando nós vivemos em unidade, nós não precisamos falar de amor, porque nós vivemos o amor. Você entende isso? Quando nós vivemos em relacionamento um com o outro, nós não precisamos falar de Deus,
Porque Deus está demonstrado no nosso relacionamento, no nosso amor um com o outro, na unidade produzida pelo amor. Aquilo que desfez a unidade pretendida por Deus foi o ódio. E aquilo que produz a unidade que Jesus estava orando ali é o amor. E o resultado do amor é a unidade. Amém? Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Pai, ensina-nos a ser um, Pai. Dá-nos, ó Pai, a glória que Tu recebeu, para que nós aprendamos a ser um, uns com os outros. Aprendamos, ó Pai, a nos amar. Aprendamos, ó Pai, a nos suportar. Aprendamos a conviver um com os outros, e apesar das nossas diferenças. Dá-nos, ó Pai, um amor genuíno e verdadeiro pelos nossos irmãos. Que não sejamos, ó Pai, como essa geração demagoga, mas sejamos francos e honestos na maneira de viver o amor. Dá-nos essa glória, Pai. E nesse tempo que vamos estar conversando brevemente sobre esse assunto, que o Senhor possa nos esclarecer, dar-nos revelação sobre isso, para que não sejamos mais ignorantes acerca desse assunto, mas que saiamos aqui contemplando e vivenciando toda a plenitude da unidade que o Senhor é capaz de nos oferecer. Faz isso em nós, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Cara, tem uma musiquinha antiga, não que eu lembre dela, até porque nessa época eu ainda era muito criança, mas na época em que o Brasil saiu da ditadura militar, aonde as pessoas diziam que a voz do povo era a voz de Deus. E aí diziam, o povo unido jamais será vencido. Essa música é da ditadura militar, cara. Talvez você ache que é um hit desse ano. Com certeza não, né? Mas o que foi demonstrado na ditadura militar no Brasil, e com as manifestações diretas já e assim por diante, foi o poder da unidade. Por exemplo, aqui não estou querendo defender nenhum partido, se foi bom ou não foi. Mas a Dilma Rousseff foi impeachmentada por causa de uma manifestação de unidade. As pessoas que não queriam ela no governo foram para as ruas, se manifestaram, se uniram por uma causa. E essa unidade fez com que aquilo que elas tanto queriam, de certa forma, fosse realizado. Ainda não plenamente, mas foi. Como fruto da unidade. Na Bíblia, existe uma descrição muito louca sobre unidade, que é sobre a Torre de Babel. Essa descrição está lá em Gênesis 11:6. Quando diz o seguinte, olha só. Disse o Senhor, eles são um só povo. Falam uma só língua. E todo mundo está se empenhando para construir essa torre. Olha o que Deus diz, presta atenção. Deus que está dizendo isso. Olha o que ele diz. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Por quê? Porque eles são um só povo e falam uma mesma língua. Em breve, ninguém pode impedir eles. Porque a unidade que eles vivem está produzindo uma força que é impossível de separada. E aí Deus olha para isso e fala, quer saber? Vamos parar com essa palhaçada. O Todo-Poderoso, que pode, ele chega lá e desfaz, faz aquela bagunça toda, cada um vai para o seu canto e acabou a torre. A torre foi abandonada. Tipo as obras do governo brasileiro. Mas eles estavam vivendo em unidade.
E a unidade dava poder para eles. A unidade dava força para eles. E quando nós falamos sobre isso, necessariamente o que eu quero que você perceba é que a falta de unidade na igreja faz com que a igreja fique empacada. A falta de unidade em um GP faz com que o GP fique empacado. Dia 16 de julho, aqui em Joinville, nós vamos inaugurar o novo Pico da Onda. Se é para fazer o RU, vamos fazer de verdade. Legal. Por que a gente vai inaugurar esse pico novo? Por quê? Porque uma pessoa olhou para esse sonho e falou, vai ser massa. Eu assino o cheque. Não. Sabe por que a gente está mudando para o pico novo dia 16 de julho? Porque nós nos unimos para essa causa. E é essa unidade que dá força. Eu lembro, por exemplo, uma ocasião, já faz muito tempo, para quem, enfim, está na onda há mais tempo, vai lembrar. Quando a gente fez o Siga Jesus no festival de dança aqui em Joinville. Quem estava no Siga Jesus no festival de dança? Enfim, foram centenas de pessoas seguindo em fila indiana um cara vestido de Jesus. E aí o que rolou? A gente decidiu passar por dentro do shopping. E era tipo assim, sei lá, 1 quilômetro e pouco em fila indiana. Era muita gente. Aí você imagina no shopping, enfim, essas 1.000 e tantas pessoas, na época eram 700 e poucas pessoas, mas esse 1 quilômetro e tanto de tripa humana, entrando pelo shopping. E foi muito engraçado que eu estava tipo, meio que na frente, assim, quase na frente. Estava Jesus na frente. Mas a gente entrou dentro do shopping e os seguranças começaram a olhar, tipo assim. E eles começaram a ficar preocupados. A gente começou a andar pelos corredores e tal, e aí dava para ver que um estava falando com o outro, tipo, cara, o que é isso? Mayday, mayday. Deu B.O. Enfim, e aquele monte de gente, enfim, andando em fila indiana. E aí eu lembro que um dos seguranças chegou para a galera e começou a perguntar, quem que é o responsável? Quem é o responsável? E aí começaram a apontar, fulano, 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 até o momento que o segurança chegou em mim. E aí ele chegou em mim e disse o seguinte, vocês não podem fazer esse tipo de manifestação aqui dentro do shopping. Eu falei, beleza, vocês têm que sair. Eu falei, tranquilo, estamos saindo. Não, mas você não entendeu, você tem que pedir para todo mundo dispersar. Eu falei, velho, não dá. Se tu quiser, pode tentar. E sabe, cara, a gente entrou e saiu do shopping, enfim, nada aconteceu. Eu não estou destacando aqui, enfim, o ultraje disso. Mas eu estou destacando aqui o poder da unidade. Se tivesse eu, mais 3 pessoas lá, mano, tinha pro camburão da polícia. Mas porque tinha muita gente, não tinha como deter, não tinha como parar. Você já assistiu Selma, filme do Martin Luther King? Quem já assistiu? Não assistiram Selma, velho? Cara, vocês são desculturados, irmão. Tarefa da semana, assistir Selma, anota aí. Selma narra a luta de Martin Luther King contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. Vocês sabem, já ouviram falar? Martin Luther King? Já ouviram? Tá, beleza. Então, esse cara aí da história. Esse cara, enfim, organizou uma passeata de manifestação contra a segregação racial na cidade de Selma. Por isso o nome é Selma, já dando um spoiler para você. E aí, essa passeata tinha que atravessar uma ponte e ir até uma outra cidade para manifestar toda a indignação dos negros em relação à segregação racial. E, obviamente, naqueles dias, o poder público, o Estado, se opunha de maneira agressiva aos negros. E eles se juntaram e começaram a atravessar aquela ponte e começaram a levar tiro, e gente caindo e tal, assim por diante. E eles não conseguiram na primeira vez.
E foram mais uma vez. E eles conseguiram. Pergunta: eles conseguiram porque Martin Luther King era muito bom de papo? Porque Martin Luther King era o cara? Porque Martin Luther King entrou na ponte falando, yo! Como eles conseguiram? Pelo poder da unidade. Olha para quem está ao teu lado e diga, a unidade tem poder. Você quer vencer no teu casamento? Seja um com a tua esposa, velho. Se cada um estiver indo para um lado, teu casamento vai naufragar. Você quer vencer na tua empresa? Seja um com a tua empresa. Abraça a causa da tua empresa. Ah, não, estou aqui para fazer o meu e sair fora. Sabe o que se chama? Charlatismo. Isso é aproveitar, você é um aproveitador. Isso é pecado. A unidade tem poder, cara. E lá em Babel ficou claramente demonstrado isso, o poder que a unidade tinha. Agora, quando nós falamos sobre unidade, eu não estou falando sobre uniformidade. Deus quer que nós sejamos um, mas um diferente do outro. Quer ver? Vamos fazer um teste. Faz uma dupla aí rapidinho. Escolhe alguém do teu lado. De preferência alguém desconhecido. De preferência, se não der, tudo bem. Eu vou fazer aqui um bate-bola, resposta pronta e rápida, ok? Você vai olhar um para a cara do outro. Eu vou perguntar isso ou aquilo. E você vai responder um olhando para o outro. Beleza? Seguinte, primeira pergunta. Livro ou filme? Rap ou rock? Campo ou praia? Pizza ou churrasco? Frio ou calor? Chá ou água? Calça ou shorts? Beleza, acabou. Quem aqui teve os gostos em comum aí? Levanta a mão. Todos. Todos os gostos em comuns. Todos, todos. Todos. Quem foi todos? Levanta a mão. Quem foi todos? Dá uma salva de palmas para esses caras, porque... Olha, você achou a tua outra metade da laranja. Mas a verdade é que nós somos diferentes, cara. Nós somos diferentes. Da Vinci desenhou a simetria humana. Não sei se você já viu esse desenho. Já ouviu falar de Da Vinci? Já? Não? Ele desenhou a simetria humana. E sabe qual conclusão ele chegou? Que mesmo o corpo sendo simétrico, ainda assim o braço direito é diferente do esquerdo. Que loucura, né, velho? E para alguns é muito claro isso. A perna é diferente da esquerda, da direita. Tem gente que escuta melhor do olho. Do ouvido direito. E tem outros que escutam melhor do ouvido esquerdo. O que é que tem diferença de audição aí nos ouvidos? Tem gente que enxerga melhor de um olho, enxerga pior do outro olho. Sabe, cara, o que eu quero dizer é que nós somos diferentes e isso é bonito demais. Sabe quem nos fez diferente? Deus. Deus te fez diferente. Deus me fez diferente. E de uma maneira louca, Ele nos fez diferentes, saindo todas da mesma imagem. Isso não é fantástico? Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus é branco ou negro? Eu acho que ele é negresco, velho. Acho que ele é Kinder Ovo. Deus não é branco nem negro, ele é. E nele ele carrega as diferenças da humanidade inteira. Entendeu? E o que eu quero dizer é que a beleza da unidade da igreja está nas diferenças, não nas igualdades. Aquilo que nos faz viver verdadeiramente o amor não é andar com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, mas é amar independente dos gostos do outro.
Por isso, para conviver em igreja, eu não estou te convidando a gostar das mesmas coisas que eu gosto. Eu estou te convidando a me amar. Eu não estou te convidando a gostar dos mesmos esportes que eu gosto. Eu estou te convidando a me amar. Eu estou convidando a vocês se amarem. E amor não tem a ver com gostos. Não tem a ver com afinidades. Amor tem a ver com um dom dado por Deus, que nos faz um. Por isso, tome cuidado, cara. Tome cuidado porque a história mostra o quanto a igreja errou nisso. Tentando rotular um estereótipo, uma forma que identificasse com aquilo que agradava a Deus. Isso é diabólico. Os demônios são tudo igual. A criação de Deus, não. É a multiforme graça de Deus sendo manifesta nas diferenças. Olhando para isso, eu quero mencionar 3 tipos de unidade. O primeiro tipo de unidade é a unidade por um objetivo em comum. Por exemplo, Babel. Eles tinham o objetivo de construir uma torre. Vamos lá. A torre não foi construída, eles continuaram andando junto? Não, cada um foi para o seu canto. Vamos supor que a torre tivesse sido construída. Eles continuariam andando juntos? Não. Acabou, cada um para o seu canto. Cada um vive sua vida, cada um no seu quadrado. Por exemplo, nós torcemos para o Brasil na Copa do Mundo. Ou pelo menos se espera. Acabou a Copa do Mundo. Cara, palmeirense, meu irmão, fica no teu canto aí, velho. Não vem me dar oi, não. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é o quê? Existe uma unidade que é uma unidade pobre. E que tem a ver com objetivos. Por exemplo, você e teu GP estão juntos. Para o quê? Para multiplicar teu GP. Se vocês estão juntos por um objetivo, quando esse GP multiplicar, acabou a unidade. Não quero agora julgar se isso é certo ou errado. Vou julgar um pouco mais para frente. Segundo tipo de unidade. Unidade por interesse. É tipo assim, eu sou um com você, porque você tem algo para me dar. E quando você não tem mais o que me oferecer, estou fora. Abandono. Eu acho que a unidade da política demonstra muito claramente isso, não é? O pandemônio que está lá em Brasília é terrível. Tipo assim, o Eduardo Cunha que defendia a mesa da Dilma Rousseff, contrariou ela contrariou ele, hoje eles são arquirrivais. Mas peraí, quem colocou ele lá foi o PT. Mas agora o PMDB é inimigo do PT? De repente viraram inimigos, milenares um do outro. Está entendendo? Unidade suja. Unidade baseada em interesses. E essa unidade é revelada de múltiplas formas. Por exemplo, quando um apacentador, um discipulador, ama suas ovelhas porque está no meu GP. Aí o meu GP é o melhor do mundo. São meus MAs. Essa unidade é suja, é rasteira. Sabe quem gerou essa unidade? O nome bonito se chama Lúcifer. O nome feio se chama Capiroto. O diabo estabeleceu esse tipo de unidade. Ele estava lá no céu, recrutou alguns demônios, que na época eram anjos, para o bang que ele tinha, por interesse. Instaurou a rebeldia no céu, cada um foi para o seu canto, explodiu tudo, os demônios tudo caíram, e acabou. Meu interesse acabou. Agora eu tenho meu reino, reino das trevas, e demoniado. Agora você me obedece. Aí então, surge um terceiro tipo de unidade. Colossenses 3,13, presta atenção nisso. Suportem-se uns aos outros,
Perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como Deus perdoou vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Terceiro tipo de unidade está baseada no amor. Por que nós somos um? Porque temos um objetivo em comum, realizar o sonho do Pico Novo. A gente chega lá no Pico Novo, agora cada um vai para o seu canto. Por que nós somos um? Porque a gente tem alguns projetos, porque a gente tem alguns interesses em comum, porque você está solteira, e na onda tem um monte de cara solteiro, e aí você está aqui com a gente porque quer achar um cara para casar? Por que nós somos um? A unidade que Cristo espera de nós não é essa unidade suja, baseada em objetivos e interesses, mas é uma unidade santa, baseada no amor. Honestamente falando para vocês, eu estou aqui na onda, sou pastor dessa igreja, estou junto com vocês, porque eu amo vocês. E qual que é a maior evidência disso? Quantas vezes, ontem mesmo, uma das várias pessoas, enfim, que saíram, falaram mal, sei que, papapá, chegou para mim, mandou uma mensagem, falando, pô, Lipão, estou mal envergonhado, estou arrependida, tal, pá, sei que. O que eu faço? Sabe, se fosse uma unidade baseada em interesse, em objetivo, eu falei, vá para o inferno. Mas não. A única coisa que eu disse a ela, cara, Deus não te condena, eu também não, vamos correr junto. Demorou. Senti tua falta nesse tempo. Unidade baseada no amor não tem a ver com aquilo que você pode me dar. E nem tampouco aquilo que eu posso te dar. Mas tem a ver com um vínculo fraterno que não se quebra. Presta atenção. Se você ama de verdade, e algum dia disse para alguém, estamos juntos, estamos juntos para sempre. E se algum dia ele não estiver mais junto, você continua junto com ele. De vez em quando, rotineiramente, eu gosto de tirar um dia no mês para mandar umas mensagens para algumas pessoas que, enfim, se perderam no meio do caminho. Só para dizer isso. Sabe, você não está andando comigo, mas eu quero dizer que eu estou andando contigo. Você não quer viver mais perto, mas não tem problema, eu quero viver perto de você. Eu lembro uma vez que nesses episódios, enfim, um adolescente mimado, ele é um cara que eu amo pra caramba até hoje, a história é bem longa. E eu lembro que ele deu esses BO, piti e tal, de tipo, revoltes, né, essa coisa toda. E é um tipo de coisa que eu particularmente não entendo, eu fico tentando, tipo, por quê? Enfim, não entendo, mas tudo bem. E eu lembro que eu cheguei para ele em uma ocasião, encontrei ele na rua e fui cumprimentar ele. Eu olhei ele, fui lá e dar um abraço nele, cumprimentei ele na mão, ele olhou para mim e falou, Lipão, deixa eu falar uma coisa para você, velho. Você sabe que eu te odeio, né? Aí eu falei, agora eu sei. Aí ele falou o seguinte, eu não quero mais que você me cumprimente. Eu olhei para ele e falei, velho, me perdoe, mas eu quero te cumprimentar. E abracei ele. Enfim, os anos se passaram, ele veio pedir perdão de um monte de erros, assim por diante e tal. Mas o que eu quero dizer é que o amor é justamente isso, velho. Sabe, nós não estamos juntos porque, por um acaso, quis Deus que nós tivéssemos um culto juntos. Deus quer formar uma família. E uma família suporta. Uma família perdoa. Uma família oferece outra face, anda mais uma milha. Isso é família. E esse é o tipo de unidade que Deus quer produzir no meio da igreja dele. Sabe, Deus não quer nos tornar uma igreja grande. Deus quer nos tornar uma igreja única. O maior crescimento que a igreja pode ter é crescer tanto até se tornar uma. Esse é o maior crescimento que a igreja pode ter.
E é esse tipo de crescimento que Deus quer gerar e produzir no nosso meio. Agora, como eu disse anteriormente, nós corremos o risco de ouvir tudo isso e isso não passar de demagogia. Por isso, a lição básica e prática que eu quero transmitir para vocês hoje é a seguinte: unidade começa com a pessoa que está do teu lado. Olha aí. Se for um estranho, olha também. Porque ele é teu irmão, cara. E a unidade começa com ele. A palavra diz que todo aquele que creu, todo aquele que recebeu Jesus, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Eu sou filho. Quem aqui é filho? Presta atenção, se eu sou filho de Deus e você é filho do mesmo pai, o que a gente é? Irmão. E é isso que nós somos, irmãos. E isso não deve ser uma palavra bonita para enganar alguns. Isso tem que ser prático. Lembra de Caim e Abel? Caim era irmão de Abel. Está na Bíblia. Caim mata Abel. Deus chega para Caim e pergunta: Caim, aonde está teu irmão? Sabe o que Caim diz? A cara de pau dele. Ele chegou para Deus e disse: acaso eu sou guardador do meu irmão? Tipo assim, que parte que eu tenho com ele? Mano, Adão, Eva fez nós, mas agora cada um faz teu corre. Abel cuida do gado, é rei do gado, e eu cuido da lavoura, e demorou, cada um na sua. Não. Deus ele vai perguntar para Caim, sabe por quê? Porque Caim era responsável pelo irmão dele. Sabe o que eu quero dizer? Você não precisa ser apacentador, discipulador, ser pastor das galáxias para ser irmão. E você é responsável pelo teu irmão. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Porque ele é meu irmão, ela é minha irmã. Amém? Vamos ficar em pé? Abraça teu irmão, abraça tua irmã que está do teu lado. Faz o seguinte, às vezes você é chato, mas não fica sozinho não, cara. Chega perto aí de alguém, abraça. Eu, particularmente, tenho duas irmãs de sangue. Uma irmã que mora aqui em Joinville, a outra que está morando fora do Brasil. Mas eu amo elas pra caramba, de verdade. Mas maior do que o vínculo de sangue que eu tenho com elas, é o vínculo espiritual que eu tenho com elas e com vocês. E espiritualmente falando, por mais que eu não te conheça pessoalmente, e nunca tenha ganhado um truco de você, porque se jogasse, ganharia. Vou deixar bem claro. Ainda assim, cara, você é meu irmão, velho. E nós somos irmãos uns dos outros. Somos família. E para nós sermos família, essa pessoa não precisa torcer para o mesmo time de futebol que você torce. Nem gostar da mesma comida que você gosta, nem curtir o mesmo rolê que você curte. Nem ter a mesma idade que você tem. Nem tampouco ter as mesmas experiências que você tem. Para que essa pessoa seja tua irmã, teu irmão, basta uma coisa: que você tenha Deus. Porque se você tem a Deus, a palavra diz que Deus é amor. Se você tem a Deus, você tem amor. Sabe, cara? Aquele que afirma conhecer a Deus, mas não ama o seu irmão, não se relaciona com ele, não conhece a Deus. Ele é um religioso. Ele é um falsário. Mentiroso.
Deus quer que nós aprendamos a nos amar, a nos suportar, a sermos tolerantes uns com os outros, as nossas diferenças, a estender a mão, a quebrarmos todo tipo de barreiras que podem de alguma forma nos segregar. O pecado, ele segrega. Deus unifica. Em Jesus nós somos um. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo pela graça e pelo privilégio de ter, ó Pai, uma variedade de irmãos e irmãs, pessoas, ó Pai, completamente diferentes de mim, mas em Ti, extremamente próximas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não quis formar um exército. Obrigado porque o Senhor não quis formar um coral. Obrigado porque o Senhor não quis formar um time de futebol. Obrigado porque o Senhor quis formar uma família de pessoas que se amam, de pessoas que se suportam, de pessoas que se interessam pela dor e pelas alegrias uns dos outros. E eu peço a Ti, ó Pai, já que o amor é um dom, não é algo que nós construímos, e nem mesmo uma escolha, já que o amor é um dom, derrama esse dom sobre nós, ó Pai. Aperfeiçoa o nosso amor por Ti, pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Ajude-nos, ó Pai, a nos compadecer das fraquezas uns dos outros. Ajude-nos, ó Pai, a suportar os pecados, as dores uns dos outros. Senhor, não queremos ser mais um templo religioso. Queremos, ó Pai, ser uma comunidade, uma família de irmãos que amam a Ti, acima de tudo, e que amam uns aos outros, como o Senhor nos amou. Dá-nos, ó Pai, essa unidade plena que o Senhor tem com o Espírito Santo e com o Filho. Que ela seja reflexo e referência para a nossa unidade aqui. Abençoa-nos, ó Pai, dessa forma, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abraça aí 4 pessoas. Abraça aí 4 pessoas e diz, velho, somos um. Você é meu irmão, somos família. Tamo junto, nós.